Amigos internautas, dando sequência às nossas entrevistas, também de caráter internacional, porque José Fernando Gonçalves, o professor Zé Fernando, há pouco estava no Free State Stars da África do Sul, então vai nos falar da primeira experiência. Ele tem passagens por Figueirense e Avaí, também um clube de São Paulo, e isso tudo o professor vai nos contar. Vitorioso e com experiência agora internacional, que sem dúvida alguma é muito bom para o currículo. Não é isso, professor? De volta ao Brasil ou vai retornar para a África? Vamos ver, vamos aguardar as notícias aí, mas obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui contigo principalmente, e um abraço a todos os seus internautas que acompanham o teu blog, o teu site hoje, como eu acompanhava lá da África do Sul também, sempre ligado nas notícias aqui de Santa Catarina. Como é que foi a experiência? Ficou um ano lá, não se sabe se volta ou não, tem renovação de contrato, mas foi legal trabalhar lá? Muito bom, uma experiência muito boa. Até aqui coloco aqui que agradecer ao Milton Ninove, que me levou para lá, né? Um amigo que eu tenho de muito tempo, desde o tempo de Figueirense. E a gente trabalhou no mesmo time e ele me ajudou demais lá. Adaptação, onde ir, né? Onde conseguir as coisas. Isso facilitou bastante. Não foi uma experiência diferente dele, porque ele foi sozinho, né? E olha, se eu pudesse oferecer isso para todos os preparadores, todas as pessoas que trabalham com futebol, trabalhar no exterior, eu recomendaria mesmo, porque é muito legal. Aprendeu fora a cultura, intercâmbio também com outros profissionais? Ah, sim, eu fiz amizade com um preparador físico de um time de Pretória, que é o Johannesburg, do Moraga Swallows, que ele é preparador físico, ele também tem uma outra formação em fisioterapia. A gente conversou algumas coisas a respeito de treinamentos, novidades em treinamento, né? Trocamos ideias, figurinhas, e sempre é bom, né? Enriquecer o nosso currículo, enriquecer o nosso conhecimento. Nós estamos atrasados em relação à África do Sul, os outros países, ou no mesmo patamar de preparação física? Nós estamos à frente. À frente? À frente. Brasil hoje, sinceramente, eu não vejo profissionais de educação física, de preparação física, à frente que os brasileiros. A diferença principal do Brasil para os outros países é que o acesso ao conhecimento dos outros países é mais fácil. E você, por exemplo, tem profissionais dentro da ciência do esporte na Europa, por exemplo, que têm a possibilidade de trabalhar em clubes, né? Não tem aquela história do vínculo só numa universidade, ele trabalha também com clubes. Mas hoje o preparador físico brasileiro, ele é respeitado, ele é valioso. Muitos preparadores hoje estão na África do Sul, na Coreia, na China, Japão, Europa, mesmo na Europa, Estados Unidos. Quer dizer, o preparador físico brasileiro é bem visto dentro do cenário do futebol internacional. A África do Sul sediou em 2010 a última Copa do Mundo. Sim. E o que você viu lá de interessante? Ficou algum legado ou não? O legado ficou na organização da Liga, pelo que eu entendi, que a Liga profissional, seria a primeira divisão, né? A Premier Soccer League, é organizada, é bem disputada, né? Os estádios ficaram, né, para a população. Alguns estão em subuso, né? 3 estádios principalmente estão em subuso, mas eles tentam de alguma maneira fazer com que aquilo se torne rentável, né? Porque é um colosso, são lindos os estádios, são lindos, estão novos, estão conservados, uma empresa que toma conta, e ela tenta atrair alguns times de outras regiões para poder jogar, para poder fazer renda. E shows, né? Porque é uma arena multiuso. O legado, eu acho que o futebol de lá ainda precisa evoluir bastante. Um fato interessante, eles não têm categoria de base, tem algumas iniciativas, mas não são bem sucedidas e não são bem organizadas. Eles não têm uma liga, um campeonato de base como temos no Brasil. E isso afeta diretamente na formação de um time nacional. Você pode ver que a África do Sul, ela foi para 2 Copas, uma ela sediou, outra ela se classificou. Essa última que ela se classificou, eu não lembro qual que foi, se foi da Alemanha ou se foi da Itália, eu não lembro qual que foi. Foi a última geração de jogadores de nível internacional que a África do Sul criou. Depois disso, são vários anos aí que ela fica sem ter reposição de seleção. Algum exercício mais moderno, de mais pegada, que você tentou colocar para os jogadores de lá, não para os brasileiros, mas para os jogadores da África do Sul, que eles sentiram, que eles não conheciam, ou muitos? Teve alguns lá que eles sofreram bastante, né? Inclusive teve um treinamento logo na pré-temporada, que a gente teve 40 dias de pré-temporada. Isso é sensacional, né? Eles falavam
e falava o nome do antigo preparador físico e falava que estava com saudades, né? Volta fulano de tal, volta fulano de tal, mas num todo os atletas se sentiram muito bem fisicamente, o capitão do time reportou isso. Tivemos baixas lesões também, não digo que não teve lesão porque isso é impossível, né? Hoje em dia com o futebol jogado é impossível. Então você plantou uma sementinha já, mesmo que sendo um ano? Um aninho, mas acho que dei uma contribuída, assim, modéstia à parte, acho que deu uma contribuída e aprendi bastante também. Não, nós somos profissionais, a gente tem que avaliar na autocrítica no que a gente ajuda, no que a gente falhou e precisa melhorar. Sempre buscando a melhora, eu sou muito crítico com o meu trabalho, eu sempre fui assim. A minha mulher até às vezes fala para mim, pô, você é muito exigente contigo, nunca nada tá bom. Eu falei, não sei, para mim, tá certo. Nunca nada tá bom, sempre tem que melhorar. E nesse caminho, graças a Deus, as coisas estão funcionando bem. Professor José Fernando Gonçalves, para a gente Zé Fernando, tem história no futebol de Santa Catarina, base de Avaí Figueirense, profissional também de Avaí Figueirense. Fala um pouquinho das passagens, só para relembrar. O começo aqui foi no Avaí, né? Muita honra, por sinal. Que você lembra, né? Você era repórter setorista e eu entrei para trabalhar com a parte de transição, de treinamento de transição, que era o atleta saía do departamento médico, da fisioterapia, precisava daquela adaptação para voltar aos treinamentos mais intensos e eu fazia essa adaptação. E se eu não me engano, eu fui o primeiro a fazer em Santa Catarina, né? Fiquei no Avaí 3 anos, se eu não me engano, 3 anos, né, no profissional. Depois de uma pequena passagem pelo Sub-15, onde eu iniciei realmente a parte de preparação, fiz um trabalho de projeto meu. Logo depois eu fui direto para o Figueirense. Aí vieram os títulos? Aí vieram muitos títulos. Vieram títulos de 2003, 2004, 2005, não, 2008. Aí veio o vice-campeonato da Copa do Brasil em 2007. Na final com o Fluminense. Na final com o Fluminense, aquela fatídica final do Fluminense. Passou raspando, senão estaria campeão da Copa do Brasil na Libertadores. Exatamente, tinha feito um pouquinho mais de história, mas foi legal, foi uma experiência boa. O Campeonato Brasileiro de 2010, onde eu estive trabalhando junto com o Márcio Goiano, que foi olha, sinceramente, foi sensacional esse ano. Tudo estava funcionando, o grupo era muito bom, o Márcio Goiano, muito bom treinador, a sintonia entre nós, quer dizer, o time foi bem demais na campanha. E marcamos uma história do retorno do nosso regresso à Série A. Sim, tinha sido a melhor campanha de um clube catarinense, depois o Avaí passou à frente. Qual é o teu futuro? O que esperar onde o professor vai trabalhar? Não sei ainda, estou aí aberto a algumas propostas, estou aguardando algumas coisas, mas Acha que volta para a África do Sul? Não sei te responder. Eu gostaria muito de voltar, sinceramente, eu gostei muito da experiência e gostei muito do país também. Só que, por exemplo, meu coração hoje, se fosse para decidir por mim, eu gostaria de ter uma oportunidade aqui novamente, em Santa Catarina. Gosto muito daqui, eu não sou um filho da terra, mas um filho adotado pela terra. A minha família toda é daqui, meus filhos, né, cresceram aqui, nasceram aqui. E se tivesse uma oportunidade de estar trabalhando junto com algum projeto bom, importante, aqui em Santa Catarina, poder contribuir um pouquinho mais, eu tenho esse interesse. Tem acompanhado os jogos da Copa? Tenho acompanhado. O que tem visto de aquecimento, alongamento, parte física em campo? Tem alguma novidade, não? Olha, os aquecimentos eu tenho prestado atenção porque, graças a Deus, esse ano as televisões estão mostrando, né? E tem algumas coisas que a gente já utilizava, e tem algumas coisas novas, né? Eu tenho usado bastante o treinamento funcional e uso alguns elementos de treinamento funcional no aquecimento também, e de core, e mais um trabalho de jogo. O que eu achei interessante na África do Sul, que eu achei muito legal, a gente sempre faz um trabalho do menos intenso para o mais intenso e finaliza sempre com um mini-jogo, 2 toques e tal. Depois disso a gente fazia finalizações e cruzamentos. Se você for ver no Brasil, não é muito de costume fazer isso. Mas na África do Sul e em outros países, na Ásia, na Europa, eles fazem. Porque isso são fundamentos do jogo. Fazem parte, você vê no basquete, o pessoal arremessa para cesta, vôlei eles fazem cortada, fazem saque. No futebol lá eles fazem cruzamentos, disputas com finalizações, cabeceios, saída de goleiro, etc. Isso ajuda bastante o aquecimento. Isso é uma coisa que eu estou trazendo de lá que eu vou aplicar no próximo, se eu pegar algum time aqui no Brasil, vou fazer. E, de novo, assim, não vejo... Hoje com acesso à internet, com você tem acesso a vários estudos científicos, a várias maneiras de você trabalhar. Tem o Google, o YouTube, tem vários elementos que você pode estar trazendo para poder aplicar no teu dia a dia do futebol.
Mas a preparação física das seleções? Olha, eu acho que ela poderia... os times europeus estão em final de temporada, então a gente tem que entender que eles estão vindo de um país, estão no final de temporada, estão pegando às vezes em jogos de clima muito quente. Faz parte, tem uma queda normal dentro do jogo, mas o que eu vi de interessante nessa Copa é um futebol diferente. É um futebol mais para frente, um futebol mais ataque, mais com criação de oportunidades, muito toque de bola, toques rápidos, quer dizer, e o jogador não está correndo tanto quanto corria em algumas Copas atrás. Que apesar de eu ser preparador físico, eu acho que o futebol de uns anos para trás estava muito físico. E às vezes você esquecia um pouquinho da qualidade. Mas eu acho que hoje está muito físico. Está um físico, mas ele adequou uma qualidade, ele diminuiu um pouquinho o ritmo, não assim que está devagar. Os jogadores reclamam que tem muito físico e pouca bola, pouca técnica. Não, mas isso aqui no Brasil. É? Acho que aqui no Brasil. Agora lá na Europa não, eles têm muito trabalho e aqui está tendo uma mudança de mentalidade muito grande. Sim, antigamente no Brasil era isso. Era a bola, trabalho tático. Aí a Europa fez, nós fomos imitar a Europa agora... Então a Europa está voltando? A Europa está fazendo trabalhos com físicos normais e também, mas tem muita bola. Muita bola. E aqui no Brasil, com a nova geração de treinadores, né, já está começando a entrar isso daí. O que eles chamam de periodização tática. É onde você coloca elementos do jogo para você condicionar o atleta. Não é que você só vai fazer isso. Sim. Existe uma hora na parte da pré-temporada que você é obrigado a trabalhar a parte física pura. Claro. Para você criar a base. Senão ninguém aguenta o jogo todo. Exatamente, mas quanto mais você colocar elementos do futebol desde o início da temporada e mesclar isso, melhor. O que a gente fez em 2010. Desde o primeiro dia, lógico, tinha uma pré-temporada muito curta, mas desde o primeiro dia nós colocamos elementos de bola junto com elementos de físicos. Normalmente era de manhã a bola, treinava-se, e à tarde fazia uma carga física, para a carga física não atrapalhar a carga técnica, não cair a qualidade. Entendi. Voltando à África do Sul, o que foi mais difícil no começo? O mais difícil no começo foi a comida. Comida? Muita pimenta. Muita pimenta. Tem uma tal de peri-peri, um negócio assim. Que eu fui, o primeiro lugar que eu fui comer foi um lugar que vende, eles gostam muito de comer frango lá, tem muita KFC, tem outras coisas lá, né, que eles têm um restaurante específico de frango. Aí o supervisor, que é o Mutuba, que se tornou um grande amigo meu lá, vou levar você num lugar bom. E levou para comer esse frango, cara. Na primeira mordida queimou tudo. E eu comecei a suar. E ele ria, que ele fez sacanagem comigo, claro. Entendeu? E essa da pimenta, que eles colocam muita pimenta em tudo, é muito temperado. Então, isso deu uma dificuldade. Um pouquinho da língua, mas eu já falava inglês um pouquinho, né? Não foi tão difícil assim. E a parte de dirigir também. Temperatura, sim, pelo amor de Deus, cara. O primeiro dia que eu cheguei lá, estava inverno, né? Foi em julho. Eu fiquei no hotel, né? Ele me deixou no hotel. Eu falei, amanhã não tem treino e tal, dia livre para você, beleza, vou dar uma corridinha de manhã, como eu faço aqui. Acordei, 7 horas da manhã, quarto todo calafetado, todo aquecido, botei um calção, botei um agasalho, uma camisa térmica tal, uma touca, né? Grandão saí. Fui, o cara do hotel falou, onde você vai? Eu falei, vou correr. Ele falou, você tem certeza? Vou abrir a porta, fechei a porta e voltei para o quarto. Menos 11. Menos 11 graus? Menos 11. Nunca mais na... Tinha que ser de fora da África, né? Muito frio, muito frio. O cara perguntou, tem certeza? Tem certeza? Quando eu voltei, ele riu. E sobre dirigir? Dirigir é o contrário, né? Lá é mão inglesa. É mão inglesa. Então no comecinho você faz algumas besteiras, né? Você entra na mão errada, tal, mas a adaptação é fácil. O trânsito lá é muito bom de dirigir, o pessoal é muito educado para dirigir, sabe? Ele pagou direitinho, tem estrutura, tudo? Tem estrutura, tem sala de musculação, precisa melhorar algumas coisinhas, mas tem estrutura, paga direitinho, fiquei numa boa casa, nunca atrasou um salário. Que bom. Entendeu? Um ano lá. Um ano assim, ó, certinho. E quando o salário caía no fim de semana, pagava-se na sexta-feira. Tem bicho normal, premiação? Normal, bicho normal. Pago às vezes no vestiário. E pago no dia seguinte. Dólar? Não, é dólar, mas eles convertem para o rands, né? Para o rands. Rands que é a moeda local. E de fora, assim, um país que tem uma estrutura, um povo muito legal, um povo muito bacana, entendeu? Existe algum... Adoram brasileiros? Adoram brasileiros. É impressionante como eles gostam de brasileiro. Você fala que você é do Brasil, os caras já... Mais os negros. Os negros são mais abertos a se relacionar, a conhecer, com curiosidade. A região que a gente estava lá, que é a província, né, o estado lá é o Free State, o pessoal branco, não que não sejam bacanas, são bacanas, mas são mais reservados, né, são mais europeus, assim.
E também tem uma colônia portuguesa muito grande. Tem uma colônia portuguesa de muito pessoal da Madeira. E eu conheci um português dos Açores, que o irmão dele mora aqui. Ah, mora em Florianópolis. Ele disse que mora em Florianópolis, né? E disse que ia mandar um e-mail para o irmão para me procurar aqui. Até agora não me procurou. Eu queria saber quem é esse sujeito aí, porque diz que ele é da Madeira, foi para a África do Sul e quando era jovem resolveu ir para o Brasil. Veio para Floripa. Veio para Floripa, né? Açoriano aqui, né? Claro. Todo mundo. Que bom. Né? Histórias do professor José Fernando Gonçalves. Professor Zé Fernando, vitorioso na carreira, tem muita coisa para mostrar ainda para o futebol brasileiro e internacional. Esperamos que se defina, ou Florianópolis ou volta para a África, né? Exatamente, ou Florianópolis ou volta para a África. Estamos aí abertos a propostas. Obrigado pela entrevista. Obrigado, você também, obrigado pelo espaço. Um abraço, professor Zé Fernando.